Módulo 3, ISO 55001, Gestão de Ativos, capítulos 6 e 7. Capítulo 6, Planejamento. 6.1, Ações para tratar os riscos e oportunidades para o sistema de gestão de ativos. Ao planejar o sistema de gestão de ativos, a empresa ela deve considerar as questões mencionadas em 4.1, lembrando que 4.1 é o contexto da organização, e os requisitos mencionados em 4.2, lembrando que 4.2 são as partes interessadas, e determinar os riscos e oportunidades que precisam ser tratados para dar garantia de que o sistema de gestão de ativos possa alcançar os resultados pretendidos, prevenir ou reduzir efeitos indesejados, alcançar a melhoria contínua. A organização deve planejar ações para tratar esses riscos e oportunidades, considerando como esses riscos e oportunidades podem mudar com o tempo, como integrar e implementar as ações dentro dos processos de seu sistema de gestão de ativos e avaliar a eficácia dessas ações. Para tratar ou implementar esse item normativo, existem várias ferramentas. Então, pode-se usar uma matriz de riscos baseada nos critérios de severidade e gravidade, por exemplo, ou probabilidade, e pode-se usar um FMEA, um GUT, gravidade, urgência e tendência, para definir essas questões. Agora, é importante relembrar ou ressaltar o que é o risco. Risco significa efeito de incerteza. Então, a definição ou a clarificação da ação que aborda um risco que foi identificado na gestão de ativos vai de encontro a algumas variáveis. Primeiro, essa questão da tolerância ao risco, do apetite ao risco que você tem ou que a organização tem. É muito comum nós, quando a gente faz uma avaliação frente a um determinado risco, que a definição ou determinação da nossa ação vai de encontro ao conhecimento do risco que nós temos e da gravidade que entendemos, do nosso valor, daquilo que é o nosso conhecimento. Agora, essa gestão ela precisa ser definida em função baseada dentro do contexto da organização e das partes interessadas. Definir esse contexto, aquelas questões internas e externas de uma forma mais aplicável ao escopo ou aos ativos, faz com que possamos vislumbrar melhor esses riscos. Então, vamos dar um exemplo de riscos. Vamos imaginar que nós temos uma possibilidade de um mau uso de equipamentos. Como consequência, você vai ter deterioração desses equipamentos. Vamos pensar, outro risco seria o não conhecimento de toda a sua operacionalidade. Você tem como consequência a perda de disponibilidade ou aumento de custo financeiro. Outro risco, a falta ou outra questão envolvida com o risco, a não definição de um processo de falta de manutenção preventiva. Outras questões, impacto na disponibilidade de produção, impacto na
produção de determinado produto, a falta de competitividade, e aí entra um grande valor ou um grande benefício envolvido com a gestão de ativos, que é essa visão holística necessária para a gestão de ativos, pois, veja bem a melhoria ou benefício envolvido com, com a gestão. Então, ela potencializa. Agora, existem nos materiais complementares, na matriz existe uma matriz de riscos que estamos deixando para você usar como modelo. Mas envolvido com a questão com essas variáveis de conhecimento necessário para o operador, a questão de conhecer o ativo, o gerenciamento do ciclo de vida envolvido com a gestão de ativos, ela traz muitos riscos específicos de organização para organização. Essa talvez seria a melhor mensagem de dar neste momento, pois existem particularidades. Pense sempre que o que seriam os ativos? Eles estão envolvidos com hardware, software e pessoas. Então, nessa gestão, ou nesse envolvimento de ativos, o hardware ele pode perder, ele pode se deteriorar, ele pode perder, ele pode ganhar uma obsolescência. Outra questão, na parte de software, ele pode ficar com operações que não são mais necessárias. Ele pode ter que ser necessário uma atualização. De pessoas, elas também precisam de atualização, de conhecimento. Então, todos esses riscos, elas precisam fazer parte dessa gestão. Está muito próximo dessa parte das ameaças e das oportunidades tidas lá no parte do contexto. Pode ser aproveitada o desdobramento daquelas informações de contexto para trabalhar essa parte de gestão de riscos. E uma informação importante é que as ações ou as atividades que vão tratar esses riscos, o plano de ação para potencializar ou para mitigar ou para reduzir o efeito indesejado, ele precisa estar intrínseco nos processos, implementados nos processos, mas isso é de uma forma apropriada. Não tem que necessariamente ter todos os riscos de todas as áreas, senão desfoca, pois a norma aqui ela ressalta de uma forma que, focando que as questões tidas lá no 4.1, que é do contexto, e a questão lá no 4.2, que é das partes interessadas, elas precisam, os riscos envolvidos com esse contexto e essas partes interessadas, é os que precisam ser tratados. E essa questão de avaliar a eficácia das ações, eu considero a melhor metodologia para se verificar isso, seria a própria análise crítica, que a gente vai ver ainda, já tem um elemento para isso, ela seria um item muito relevante para se avaliar essa eficácia dessas ações. Agora, existem planilhas, essas matrizes de riscos, em que tem uma coluna onde você coloca informação sobre a eficácia ali. E uma outra dica é que é importante que esses riscos eles sejam sempre revistos. O sistema ele é vivo. Então, não quer dizer que você fez a definição ou determinação de ações e riscos hoje, que amanhã não vai aparecer um outro risco para você atualizar. Por quê? Em relação às mudanças que possam acontecer, vão trazer ou vão ter que você fazer uma nova análise se existem novos riscos. Então, essa engrenagem são situações intrínsecas com a
as ações que abordam esses riscos e essas oportunidades para o sistema de gestão de ativos. 6.2. Objetivos da gestão de ativos e planos para alcançá-los. 6.2.1. Objetivos da gestão de ativos. A organização deve determinar os objetivos da gestão de ativos para as funções e níveis relevantes. Ao estabelecer os objetivos da gestão de ativos, a organização deve considerar os requisitos das partes interessadas relevantes e outros requisitos financeiros, técnicos, legais, regulatórios, organizacionais no processo de planejamento de gestão de ativos. Então, os objetivos são ações prioritárias ou fundamentais para determinar ou demonstrar as melhorias obtidas no sistema de gestão. E a norma, ela fala que os itens que precisam ser considerados para definir esses objetivos. Então vamos imaginar que você queira aumentar a disponibilidade de equipamentos frente na sua fábrica, por exemplo. Então você está levando em consideração algum desses requisitos que a norma requer. Outro poderia ser você aumentar ou diminuir a perda de tempo de manutenção corretiva. Agora, essas questões, o objetivo ele precisa ter, se ele é algo a ser alcançado, precisa ter claro o que se espera desse objetivo. E, ao mesmo tempo, um planejamento para alcançar isso. Então, se vai ter um planejamento, então a variável envolvida com esses objetivos é o típico de meta. E meta, como a palavra existem as letras, o M vem de mensurável, o E vem de execuível, o T de temporal e o A de alcançável. Então, com o planejamento para alcançar, algumas variáveis elas vão enquadrar aí. Primeiro, essa questão do tempo. Então, você quer aumentar a disponibilidade até quando se espera ter essa disponibilidade e qual que é o percentual que se quer. Isso tem que ser bem definido. Às vezes você vai clarificar isso através de um indicador. Agora, a norma ressalta também que esses objetivos da gestão de ativos têm que ser consistentes e alinhados com os objetivos organizacionais. Eles podem ser os mesmos, não tem problema nenhum. Quando fala de objetivo organizacional, é porque uma organização ela pode ter outros objetivos, inúmeros objetivos, inclusive outros sistemas de gestão. Então, os objetivos da organização estão alinhados com a gestão de ativos. Ser consistente com a política de gestão de ativos, ser estabelecidos e atualizados como parte do SAMP. Ou seja, eles podem ser aqueles do planejamento estratégico, ser mensuráveis, levar em consideração requisitos aplicáveis, ser monitorados, ser comunicados às partes interessadas ou ser analisados criticamente. Esse ser comunicados às partes interessadas, às vezes o fato dele estar disponível é algo que se entende que ele está sendo comunicado. E levar e manter essas informações documentadas sobre os objetivos da gestão de ativos. Em todos esses itens, em todas essas informações, lembrando a você que no material complementar existe uma relação de objetivos de gestão de ativos que você pode aproveitar. É claro, sem perder a particularidade das organizações, você vai colocar ali questões que são típicas para cada caso.
Então lá só tem informações, lá tem indicador lá de custo envolvidos com ativos, tem indicador que você pode ter também alguma coisa na linha do técnico, percentuais, enfim, situações gerais envolvendo todos esses requisitos que a norma requer para o 621. P22. Planejamento para alcance dos objetivos da gestão de ativos. A organização deve integrar o planejamento para alcance desses objetivos com outras atividades de planejamento organizacional, incluindo financeiras, de recursos humanos e outras funções de apoio. Nesse caso, integrar é determinar que esses objetivos eles estão integrados com o planejamento organizacional, que independente dessas questões financeiras, RH e outras funções, eles estão integrados. Estabelecer, documentar e manter um plano de gestão de ativos para alcançar os objetivos da gestão de ativos. Esse plano de gestão de ativos tem que estar alinhado com a política de gestão de ativos e o SAMP. Veja bem, esse planejamento de documentação é o plano de ação relacionado aos objetivos. Então, se você quer aumentar a disponibilidade, você tem que ter interferências de formas planejadas aos seus ativos. E, ao mesmo tempo, aumentar a sua produtividade, você tem que aumentar o nível de monitoramento e cuidado com o equipamento, o zelo com os equipamentos e trabalhar também o conhecimento. Lembrando que o ativo ele se relaciona a hardware, software e pessoas. Então, nessa linha, você tem nesses 3 elos, você tem que trabalhar aí os seus planos de ação. E a organização deve assegurar que esses planos de gestão de ativos levem em consideração requisitos pertinentes originados externamente ao sistema de gestão de ativos. Isso pode ser, por exemplo, aqueles requisitos técnicos de equipamentos, os seus manuais, os itens, os requisitos envolvidos com a interferência que um equipamento requer. Às vezes no próprio manual fala a frequência esperada para determinada manutenção ou interferência. Então é algo que precisa ficar claro que eles também fazem parte dos requisitos do sistema de gestão de ativos. Dando continuidade ao 622, ao planejar como alcançar a gestão de ativos, a organização deve determinar o método e os critérios da tomada de decisão e priorização de atividades e recursos para alcançar seus planos de gestão de ativos e objetivos da gestão de ativos. Determinar e documentar os processos e métodos a serem empregados no gerenciamento dos ativos ao longo dos seus ciclos de vida. Aqui é algo bem importante, essa terminologia ciclo de vida. Vamos abordar isso com mais cuidado, mas explicando que um ativo ele tem o seu ciclo de vida. Se você pegar, que vai desde a sua aquisição até o descarte. Então, o que a norma pede aqui é que o processo e método para o gerenciamento desses ativos, eles precisam ser levados em consideração o ciclo de vida dele. Cada caso é um caso. Então, é lógico que no processo de uma manutenção, de disponibilidade de equipamento, que é a linha do exemplo que eu tenho dado, se ele não até tem lá um orímetro, que até determinado orímetro ele precisa ter uma certa interferência, uma manutenção. E depois a organização ela vai definindo, ou ela define qual que é a interferência para esse equipamento. Então são questões que envolvem com o ciclo de vida da organização. E dentro desse plano, definir o que vai ser feito, os recursos, quem será o responsável, quando será concluído, como os resultados serão avaliados, o horizonte de tempo adequado para os planos de ação de gestão de ativos, as implicações financeiras e não financeiras do plano de gestão de ativos. Então, num plano de ação,
Se pegar aí um planejamento, você tem todas essas áreas, o que foi, quem foi, o que deve ser feito, quem vai fazer, quando vai ser feito, qual o valor de investimento. Tem implicação financeira, sim ou não? O período de análise crítica do plano de gestão de ativos. Vai ser essa análise dos objetivos, vão ser mensais, trimestrais, semestrais. Qual que é o volume de objetivos também, para se definir a melhor periodicidade de avaliação desse desempenho. E casar, às vezes, esse item de análise com outros itens que vão vir por aí. Então, nós vamos ver mais para frente, no próximo módulo, informações importantes que dá para caracterizar essa análise do plano de gestão de ativos para não ter tanta ação que às vezes pode ser desnecessário para o sistema, mas para uma avaliação mais produtiva, mais típica, mais que agregue mais valor. E a organização tem que assegurar que os riscos relacionados à gestão de ativos sejam considerados, incluindo os planos de contingência. Quando o nome mesmo já fala, esse plano de contingência é o plano B. Se um equipamento, por exemplo, não funcionar, qual que é o plano para ele? Então, são questões que, nesse planejamento de objetivos, precisa ser definido. Essa informação ela é muito interessante, está caracterizada no SAMP, pois, como os objetivos da gestão de ativos precisam estar harmonizado ou alinhado com o objetivo organizacional, o SAMP também pode ter quais são as contingências definidas. Lembrando que no material complementar existe um modelo para ser adotado ou referenciado de acordo com o seu uso ou sua necessidade. Capítulo 7. Recursos. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de ativos. A organização deve fornecer os recursos requeridos para o cumprimento dos objetivos de gestão de ativos e para a implementação das atividades previstas no plano de gestão de ativos. Nesse item, a norma ela fala que tem que ter e a organização precisa ter e também prover recursos. Esses recursos são recursos humanos, financeiros, outros envolvidos com treinamentos, capacitação, envolvimento, engajamento, enfim. Todos os recursos, incluindo infraestrutura, necessária para que o sistema de gestão de ativos esteja funcionando, que ele possa entregar os seus resultados com melhoria contínua. 7.2 Competências. A organização deve determinar competências necessárias do pessoal que realiza trabalho sob seu controle, que afeta o desempenho dos seus ativos, o desempenho da gestão de ativos e o desempenho do sistema de gestão de ativos. Nesse caso, são questões envolvidas com o pessoal. E não fala aqui que o pessoal que é terceiro, ele também não afeta o desempenho do ativo. Então também é necessário definir a competência para o pessoal aqui. Assegurar que as pessoas sejam competentes com base em formação, treinamento ou experiência apropriadas. Então, para isso, precisa definir quais são essas competências. Então, uma área de engenharia, uma área de inteligência, uma área de manutenção, o pessoal administrativo envolvido com a administração de ativos. Quais são os critérios de competência? Então, pode ser um manual de descrição de cargos, por exemplo. E, onde aplicável, executar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações executadas. Então, aqui, caso as pessoas não tenham essa competência, quais são
as ações que vão ser definidas para que o pessoal possa adquirir competência. Então é muito comum ter lá um planejamento de capacitação, um plano de cursos, um planejamento de treinamento do ano. E uma coisa também bem relevante é que às vezes se a organização vem contratar, por exemplo, uma interferência externa especializada, qual que é a competência que uma empresa espera? Por que ela contratou uma empresa especializada para fazer uma interferência numa máquina, por exemplo, baseada em que competência? Então, isso são coisas importantes na gestão de ativos que precisam ser definidas. E, às vezes, a organização ela tem algum procedimento específico, como cuidado que envolvido inclusive com a área de segurança, que às vezes é necessário passar para que as pessoas que realizam as atividades não afetem o desempenho do sistema de gestão de ativos. Reter informação documentada como evidência apropriada. Então, essa competência precisa estar, ela precisa ser evidenciada, ela tem que estar documentada. Então, pode ter aí os certificados, os treinamentos, normalmente fica no dossiê de um funcionário, de um colaborador, de um agente, de uma pessoa, de um colaborador, onde é possível verificar se ele tem essa competência esperada. E analisar criticamente as necessidades e requisitos de competências atuais e futuras. Isso a norma ela traz uma informação clara, porque quando de verificar essas necessidades, sempre, porque os ativos, eles, à medida com o decorrer do tempo, eles sofrem influências. Então, essas vezes é necessário ter uma atualização de competências. E isso é algo bem interessante nessa norma. Nota: ações aplicáveis podem incluir, por exemplo, fornecimento de treinamento para o mentoring ou a reatribuição de pessoas atualmente empregadas ou a contratação ou terceirização de pessoal competente. Então, perceba a abrangência quando se ressalta pessoal que realiza trabalhos sobre o controle que afeta o desempenho do ativo ou o desempenho da gestão de ativos. 7.3. Conscientização. Pessoas que realizam trabalho sobre o controle da organização que possam ter um impacto sobre o alcance dos objetivos da gestão, elas precisam estar conscientes. Estar consciente é saber a importância e a gravidade relacionada ao não atendimento. E a norma ela determina os itens que se espera que essas pessoas estejam conscientes da política de gestão de ativos, das contribuições para a eficácia do sistema de gestão de ativos, incluindo os benefícios, da melhoria do desempenho da gestão de ativos, das suas atividades de trabalho, dos riscos e oportunidades associadas e como eles se relacionam entre si, das implicações da não conformidade com requisitos do sistema de gestão de ativos. Aqui é importante que a organização ela estabeleça um meio para se chegar ou obter essa conscientização. Primeiro, os próprios treinamentos de integração eles são meios de contribuição de conscientização. Segundo, treinamentos de atualização, treinamentos contínuos, monitoramentos, ao mesmo tempo a organização facilitando a informação, definindo procedimentos e informando o funcionamento, ao benefício envolvido com a melhoria contínua do sistema. Então, através do processo de comunicação também é fácil a organização monitorar, ter processos que auxiliem a conscientização de uma forma contínua. 7.4. Comunicação. A organização deve determinar as necessidades de comunicações internas e externas relevantes aos ativos
a gestão de ativos é um sistema de gestão de ativos, incluindo o que comunicar, quando comunicar, a quem comunicar, como comunicar. Nesse item é muito importante a relação do que deve ser comunicado frente às partes interessadas relevantes. Então aqui tem itens de comunicação para colaboradores, que podem ser novos procedimentos, reclamações, solicitações. O que acontece? Para onde vai? Quem que é responsável? Qual que é o processo? Como deve ser comunicado? Qual que é o canal de comunicação de uma solicitação? Então, é muito comum definir essas questões internas, externas, às vezes uma tabela, um procedimento também é sempre válido, mas lembrando que não é só questões internas, os externas também. Às vezes o fato de você ter locação de equipamentos, isso tem algum tipo de solicitação de manutenção especializada, solicitação de mentoria, para quem, para onde vai, quem que é o responsável, como se comunica. E, enfim, a questão também da contabilidade aqui, por uma questão de gerenciamento, às vezes é interessante também, né? Essa questão que é ativo na organização, então os benefícios, a área patrimonial, a área de RH, são áreas que que são típicas de serem para terem comunicação. No geral, eu diria a você que todas as áreas envolvidas com o ciclo de vida da gestão de ativo, ele tem aba ou potencial de comunicação. Então, a área de aquisição, a área de atualização, a área de manutenção, a área de patrimonial, a área de RH, são áreas bem pertinentes para a gestão de ativos que vão ter itens que são típicos de comunicação, que podem ser tanto internas como aquelas externas. Agora, é claro, tudo de acordo com a particularidade da organização. 7.5 Requisitos de informação. A organização deve determinar os seus requisitos de informação para apoiar os seus ativos, gestão de ativos e sistemas de gestão de ativos e o alcance de seus objetivos organizacionais. Ao fazer isso, a organização tem que determinar a significância dos riscos identificados, papéis e responsabilidades para a gestão de ativos, os processos, procedimentos e atividades da gestão de ativos, troca de informações com partes interessadas, incluindo prestadores de serviço, impacto da qualidade, disponibilidade e gestão de informações sobre tomada de decisão, a organização. B. A organização deve determinar os requisitos dos atributos das informações identificadas, os requisitos de qualidade das informações identificadas, como e quando essas informações devem ser coletadas, analisadas e avaliadas. Os requisitos de informação, de uma forma geral, tem-se que a organização leve em consideração todos os requisitos envolvidos com a gestão: responsabilidades, riscos, partes interessadas, o impacto na tomada de decisão, a estrutura organizacional, e ela considera todos os atributos necessários para garantir a qualidade e, ao mesmo tempo, uma gestão de ativos eficaz. Então, por exemplo, se ela precisa de manuais e equipamentos, de procedimentos, ela precisa de especificação técnica de um determinado programa, de como é o processo de calibração daquele equipamento. Então, isso são os seus requisitos de informação. Determinar isso é interessante quais são os requisitos de informação envolvidos com o sistema de gestão
de ativos. Isso é importante, às vezes está clarificado no SAMP, que é um planejamento estratégico. O SAMP ressalta, olha, na gestão de ativos para esses ativos, é necessário que os requisitos sejam tais, tais, tais e tais, ou seja, manuais, documentos, especificação, consultorias, assinatura com canais de requisitos legais. Então, pode ser assinado, por exemplo, um acesso à relação de normas de equipamentos da ABNT ou de uma outra organização, por exemplo. Então, esses requisitos eles vão fazer com que o sistema de gestão ele se torne mais funcional, pois eles são uma garantia de que e auxílio aos objetivos organizacionais. A organização deve especificar, implementar e manter processos para gerenciar essas informações. A organização deve determinar os requisitos para o alinhamento da terminologia financeira e não financeira pertinente à gestão de ativos em toda a organização. A organização deve assegurar que há consistência e rastreabilidade entre dados financeiros e técnicos e outros dados não financeiros relevantes, na medida necessária para cumprir seus objetivos legais e regulatórios, enquanto considera os requisitos das partes interessadas e os objetivos organizacionais, e quando as informações devem ser coletadas, analisadas e avaliadas. Nessa questão, dando continuidade aos requisitos de informação, quais são as áreas ou quais são os processos que devem gerenciar essas informações ou requisitos de informação? Qual que é o alinhamento da terminologia financeira e não financeira referente à gestão de ativos? Nesse ponto, qual que é esse alinhamento? Normalmente um processo ele comunica com uma área, um processo que vai alimentar esses requisitos de informação. E às vezes pode ser que seja necessário a aquisição desses requisitos de informação. Às vezes é um processo ter a compra de requisitos de informação. Por isso essa questão da terminologia financeira. E ao mesmo tempo assegurar que a rastreabilidade entre esses dados financeiros e outros sejam necessários para garantir que os requisitos legais e regulatórios vão ser cumpridos. Então, essa consistência entre esses dados, quanto que custa tal requisito de informação, eles precisam ser considerados de uma forma bem dinâmica. A norma aqui ela não te pede um procedimento escrito para isso, até porque não é algo que precisa ser tão formal, mas é algo que precisa ser controlado, é algo super importante que precisa ser alinhado. A dica que eu passo para você é que, a partir do momento que definiu-se quais são os ativos, o ciclo de vida envolvido com cada ativo, é importante saber se existem quais são os requisitos financeiros envolvidos com o ciclo de vida desses ativos, para que você tenha realmente uma gestão. Por isso que o SAMP ele é super importante, pois ele é um planejamento da gestão de ativos. 7.6 Informação documentável. 7.6 Geral. O sistema de gestão de ativos deve incluir informações documentadas por essa norma, informações documentadas para os requisitos legais e regulatórios aplicáveis, informações documentadas determinadas como sendo necessário para a eficácia da gestão de ativos conforme especificado em 7.5. Nota: a abrangência das informações documentadas para um sistema de gestão de ativos pode diferir de uma organização para outra, em relação ao tamanho, ao tipo de atividade, processo, produtos, serviços, a complexidade dos processos, interações,
competência das pessoas, complexidade dos ativos. Esse item é o típico do controle das informações documentadas. Até então, a norma não ressaltou o controle, mas ela deixa claro que a organização precisa incluir, ela precisa determinar todas aquelas informações documentadas e incluindo aquelas que ela considera eficazes para o sistema de gestão, que pode variar de acordo com o tipo da organização. Mas vamos ver mais sobre informação documentada no próximo slide. 7.2 Criação e atualização. Ao criar as informações documentadas, a organização tem que assegurar de forma apropriada que elas tenham uma identificação, uma descrição, um formato, um idioma, a versão do software, gráfico, meio de comunicação, pode estar em papel, eletrônico, análise crítica, aprovação e pertinência. Então aqui ela já ressalta quais são os critérios básicos envolvidos com a criação e atualização. Então, muito comum esse nome de identificação aí variar de empresa para empresa. Deve estar lá IP, instrução de trabalho, POP, procedimento operacional, PO, NQ, norma da qualidade, NGA, norma de gestão de ativos, enfim, procedimento gerencial. O nome muda muito, mas esse e-mail ele pode estar em papel ou em e-mail eletrônico. Hoje em dia é muito típico a utilização do e-mail eletrônico para toda a gestão ou para todo o controle dessas informações documentadas. Dando continuidade à informação documentada, agora sim vem o típico do controle da informação documentada, que elas precisam ser controladas para assegurar que estejam disponíveis e adequadas ao uso, estejam protegidas para não perder integridade, confidencialidade, e tratar de forma que o controle ilustre a distribuição, o acesso, a recuperação, o uso, o armazenamento, preservação, controle de alteração, porque os procedimentos ou os documentos eles podem mudar de versão, então precisa controlar. Isso significa que se numa área de produção está lá o manual do equipamento, o controle está na revisão 10, na área tem que estar na revisão 10. Então tem que estar controlado essas versões de forma adequada, garantindo também a retenção e o descarte. E é muito comum, para isso, as organizações, a utilização de uma lista mestra, de um controle, de uma planilha, uma tabela, um GED, um sistema, um software que possa fazer essa gestão de controlar esses documentos e mantê-los de uma forma organizada, atualizada, tomando cuidado com a questão do descarte, essa questão do tempo de armazenagem. Pode ser que um documento vai estar definido para ser com a guarda de 10 anos, então é importante que ele tenha essa guarda aí de uma forma apropriada. Agora, uma dica com relação a essa gestão de tempo, sempre é bom avaliar o ciclo de vida do ativo, pois documentos de conferência, de manutenção, de checklists, é muito importante estar atrelado ao ciclo de vida, pois não se vai, pode ser que você não vai guardar documentos que não tem nem o equipamento mais, mas de qualquer forma é algo que você pode levar em conta. Outra questão é sobre os documentos de origem externa, normas, manuais, especificações, procedimentos, eles também fazem parte da gestão de ativos.
E o acesso a esses documentos implica uma decisão quanto à permissão para apenas ler informação documentada ou permissão e autoridade para ver e alterar a informação documentada. É claro que essa questão da permissão, da alteração da leitura, isso é de uma forma organizada. Não estou afirmando aqui de que quem lê não pode alterar, mas às vezes é interessante ressaltar no curso é que quem controla disponibiliza para as pessoas às vezes lerem, às vezes terem como referência de informações de processo para garantir o padrão e a eficácia do sistema de gestão de ativos. Chegamos ao fim do módulo 3. Você agora deve fazer o quiz e lembrando que não deixe de visualizar os materiais complementares que estão à sua disposição. Te vejo lá no módulo 4.